A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Eu sou Antônio Misquei e no programa de hoje do Universidade 93,7 estamos debatendo o uso medicinal da cannabis. E eu sou Lohane Moreira. Contamos com a presença de Cristiano Ávila Marona, doutor em Direito pela USP, e da bióloga Eliana Rodrigues, doutora em Ciências pela Escola Paulista de Medicina. No episódio da semana passada, conversamos sobre o que é a cannabis medicinal e os trâmites institucionais para a regulação dela aqui no Brasil. O arquivo do programa está disponível em nosso site usp.br/radiojornalismo. Neste episódio, nossos convidados discutem o que é e como deve ser o acesso ao canabidiol para quem precisa. Agora, vamos trazer uma história real de quem teve a vida transformada pelo uso do canabidiol. As repórteres Maria Milaré e Laura Guedes entrevistaram uma mãe que viu no CBD a chance de dar qualidade de vida à filha, que possui crise de epilepsia. O canabidiol melhorou a qualidade de vida da minha filha 100%, porque quando ela tinha as crises de epilepsia, né, ela sempre tinha episódios de sonambulismo. Ela andava pela casa, tanto que o quarto dela é todo adaptado com os móveis baixos, porque ela andava dormindo, ela gritava, ela chorava, ela acordava agressiva, ela estava baixo peso, baixa altura, porque como ela não tinha uma rotina de sono, ela não conseguia dormir, ela estava tudo abaixo. E depois que ela começou a usar o canabidiol, tudo entrou em conforme. Ela começou a ganhar peso, ela começou a dormir de 12 a 14 horas certinho, parou de ter as crises de sonambulismo, ela cresceu mais do que o esperado. Essa é a história de Gabriele Dias, mãe da pequena Isabelle, de quase 3 anos, que faz uso do canabidiol para tratar epilepsia. Considerando então os benefícios relatados, será que o uso da substância serve para qualquer doença? As indicações de pesquisas e estudos clínicos melhores fundamentados da cannabis medicinal estão relacionados ao tratamento de epilepsia, dor neuropática, amenização dos efeitos adversos de quimioterapia ou radioterapia e em efeitos antitumorais para certos tipos de câncer. Segundo Siddhartha Ribeiro, neurocientista e pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, cada vez mais tem sido falado também dos benefícios do uso de CBD para auxiliar no tratamento de autismo, Parkinson, Alzheimer, síndrome de Tourette, doença de Crohn, entre outras. O CBD ou outros derivados da cannabis medicinal não proporcionam a cura de fato para nenhuma dessas doenças, mas auxiliam os tratamentos, amenizando os sintomas e trazendo uma qualidade de vida maior para os pacientes. Porém, um grande problema ainda do uso do CBD é seu valor altíssimo e o difícil acesso para a maioria da população. A gente teve que ir atrás de uma médica que tinha especialidade na área, que é uma médica que só receita o canabidiol. Depois a gente teve que ir atrás da autorização da Anvisa, porque se a gente não tem autorização da Anvisa, a gente não consegue comprar. Logo em seguida, a gente tem que entrar em contato com a empresa onde a gente vai fazer a compra, né? Tem que fazer todo o trâmite para trazer o medicamento dela lá dos Estados Unidos. Então, é um processo bem demorado e bem complicado. Que desde que ela começou a usar o tratamento, eu como mãe percebo que para a gente ter acesso a esse tratamento, a gente precisa desembolsar um dinheiro. E não é barato, não é um tratamento barato, não é uma médica barata, não é uma importação barata. Segundo um estudo feito pela Canet, maior rede de cannabis medicinal da América Latina, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, o valor médio mensal para a terapia com canabidiol era de R$ 358 em agosto de 2022. Em agosto de 2021, esse valor era de R$ 455. A média mais atual, portanto, teve uma redução de 25% no ano. Essa queda se deve ao aumento da procura por esse tipo de medicamento e a um processo educativo dos próprios médicos, afirmou o diretor executivo da Connect, Alan Paiotti.
Ainda assim, apesar dos avanços para aumentar a acessibilidade da terapia com CBD, até que o tratamento não seja disponibilizado em sua totalidade pelo SUS, é muito difícil que as pessoas que necessitem do tratamento para lidar com doenças neuropáticas, principalmente, tenham a garantia de acesso ao tratamento. A gente ouviu a história da pequena Isabelle e a dificuldade para se obter um remédio à base de CBD. Segundo dados da Secretaria de Saúde, o SUS gastou cerca de 41 milhões de reais com fornecimento de cannabis do primeiro semestre de 2023. Como vocês enxergam esse investimento atual? Acho um absurdo, porque nós poderíamos, acabar com as nossas commodities aqui no Cerrado, soja, transgênico, e plantar aqui e termos o SUS abastecendo numa política que já existe, que é de plantas medicinais e fitoterápicos, para, na farmácia viva, oferecer ou a planta, ou a droga, ou até o produto já manipulado, que é o óleo, no caso, para essas crianças, para esses idosos, para essas pessoas. Então, assim, é burro, Você importa, quer dizer, você gasta um dinheiro absurdo para ter algo que você poderia estar produzindo com muita qualidade, com pesquisa dentro do Brasil, com indústria, ou não indústria, que seja via os farmacêuticos, os médicos, os biólogos que tem na rede do SUS. Mas o Ministério da Saúde está se voltando para isso. Acho que essa política ela ficou esquecida, a política de plantas medicinais, por muito tempo. A Unifesp foi chamada para uma audiência lá no Ministério da Saúde e a ministra ela está olhando para isso com sensibilidade. Então, eu acredito que esse acesso, não sei quando, não sei em que período, mas está sendo feito pelo menos esse esforço. Só para complementar, eu acho que tem, digamos assim, duas formas de analisar essa notícia. O meio copo cheio e o meio copo vazio, o lado positivo é o fato de que o SUS só está fazendo isso porque existe pressão por parte da sociedade para que esse remédio seja disponibilizado, porque as pessoas estão vendo que podem se beneficiar do tratamento à base de maconha. O lado ruim é que isso deveria ensejar uma mudança legislativa que permitisse que pessoas que precisam da cannabis possam plantar no seu quintal, porque a realidade brasileira mostra que o autocultivo e o cultivo associativo são capazes de proporcionar o remédio que essas pessoas precisam. Não tem o mesmo padrão farmacêutico, mas os resultados vêm mostrando que esse tratamento é muito positivo e muito eficiente, Então, eu acredito que no Brasil o modelo ideal seria, além da produção farmacêutica, que é inevitável, a possibilidade também de autocultivo e cultivo associativo, como já existe hoje, para permitir, inclusive, um acesso mais barato. Sempre pensando que esse controle de qualidade tem que ser feito por uma universidade pública, de preferência, para que realmente também confira qualidade ao produto, porque não é porque a pessoa tem um nível socioeconômico inferior que ela tem que ter um medicamento sem qualidade. Sem dúvida. E as experiências que ocorrem hoje com as associações de pacientes é justamente nesse sentido. Obrigada pela resposta. Eu também queria saber quais são os maiores beneficiados com essa lógica de importação e quais são os maiores prejudicados. Os maiores beneficiados são as grandes corporações, são as empresas que já produzem esses remédios e que são todas empresas multinacionais, porque no Brasil não é possível produzir cannabis in natura, Quem produz remédio à base de cannabis hoje no Brasil é obrigado a importar a matéria-prima. E os prejudicados são todos nós que poderíamos ter acesso a um remédio mais barato e mais eficiente se, além do acesso ao produto farmacêutico, também fosse acessível o autocultivo e o cultivo associativo. E para complementar, eu acho também muito importante a gente deixar claro que não adianta também ter tudo isso se nós não capacitarmos os médicos. Porque o que mais chega no meu WhatsApp? Eliana, mas qual é o médico? Tem médico? Ai, quanto custa? Ai, meu Deus, eu não posso pagar. Então, não temos cursos, investimento profissionalizante, seja para o médico e para o dentista, que são as duas categorias que hoje
até onde eu saiba, são as únicas que podem. Os veterinários estão também, requerendo, não sei se já conseguiram os veterinários, né? Então, assim, cursos de capacitação, né? E também atividades de educação para o povo, para as pessoas entenderem e saírem desse lugar do preconceito. Eu já cansei de estar em troca de saberes, em reunião em comunidades, onde a filha de uma pessoa que estava lá tem crises convulsivas 30 por dia, porque tem síndrome de Dravet, e quando eu chego para dizer, olha, então quem sabe usar... Não, jamais, isso é coisa do demônio, né? Então, quer dizer, nós estamos aqui com um atraso de 50 anos do uso dessa planta como antiepilético. Então, quantas crianças não precisariam ter queimado o seu cérebro, né? Se nós lá em 1975, no primeiro artigo que o professor Carlini mostrou, que ratos, camundongos, realmente tinham essa atividade anticonvulsivante. Então, a gente precisa trazer educação no sentido de dizer, olha, é uma planta como um alecrim, como um manjericão, tem que saber. O problema não é a planta, o problema é o que o ser humano faz com a planta. E eu acho importante também, né, nós estamos falando aqui na Rádio USP, o currículo dos cursos ele precisa se adaptar. A medicina canabinoide, por exemplo, né, como a Eliana mencionou, são poucos hoje os médicos capacitados para atuar nessa área, porque justamente isso não se estuda no currículo ordinário, né? Nem na faculdade de medicina, nem na faculdade veterinária, nem na faculdade de odontologia. No próprio direito, né? O direito da cannabis é uma realidade hoje que abre uma série de possibilidades para o profissional do direito. Então, acredito que essa é, de fato, uma nova fronteira que precisa ser explorada, a começar pela atualização dos currículos nas universidades, em especial na Faculdade de Medicina. Você está corretíssimo, porque, inclusive, recentemente, só que nos livros de farmacologia tem um capítulo sobre sistema endocannabinoide expandido, que agora nós sabemos que não é mais sistema endocannabinoide que se fala, é endocannabinoidoma. Por quê? Porque antes a gente achava que a planta só agia em todos os receptores do nosso corpo, que nós temos receptor no corpo inteiro, então não é milagre que age em várias doenças, é farmacologia. Mas hoje a gente sabe que é muito mais. Que por exemplo, se eu usar a lavanda age no receptor canabinoide. E que essa planta, a cannabis sativa e os meus endocannabinoides, ou seja, a minha maconha endógena, que eu produzo todo dia, né? Então, quem é contra a maconha é melhor repensar a sua existência, eu falo, porque você tem uma maconha dentro de você, desculpa, né? Então, essa maconha que nós produzimos e a que a gente obtém da planta, os fitocannabinoides, agem em outros receptores, por exemplo, serotonina. Então, uma pessoa que tem depressão, a cannabis sativa não vai agir só no receptor canabinoide, ela vai agir no receptor serotonérgico, que tem a ver com o controle, porque ela modula o sistema. É uma planta que modula não só o sistema dela, mas os outros sistemas. Então, se qualquer médico, pode ser um cardiologista, pode ser pneuma, pode ser um oncologista, pode ser psiquiatra, todos deveriam entender que isso tem uma interface. Se hoje não estão abertos a isso, fatalmente, em algum momento, vai ter que entrar em contato com isso. Não tem mais como a gente ignorar que agem receptores serotonérgicos, GABAérgicos. A gente ouviu na reportagem toda essa burocracia que a Gabriele teve, aprovação na Anvisa, ter que entrar em contato com a empresa para importar, e isso pode levar até mais de um mês, né? A minha dúvida existe um caminho mais fácil hoje que as pessoas desconhecem para chegar nessa planta? Para chegar no remédio, no óleo, no que for necessário, assim? Eu acho que o primeiro passo é uma prescrição médica, né? Você precisa ter um médico com capacidade de prescrever cannabis para tratar doenças, né? Portanto, ele precisa ser alguém que estudou o assunto. E a partir do momento em que o médico prescreve o uso de cannabis e acompanha o tratamento e constata a evolução, constata a positividade do tratamento, aí eu acredito que a pessoa, digamos assim, já está, digamos assim, fazendo um uso justificado. Exige-se também, quando a gente entra com habeas corpus para obter salvo-conduto para garantir que as pessoas possam cultivar sem o risco de encarceramento, você se inscreve na Anvisa, né, para poder importar o remédio à base de cannabis. Isso, com uma prescrição médica, não há muita dificuldade.
Hoje, se você tiver muito dinheiro, você vai em qualquer drogaria com uma receita e compra. O importante é o que falou o Cristiano, você tem que ter um médico. Não é porque que ela age em tantos sistemas de uma forma tão maravilhosa que você vai sair tomando de qualquer jeito aleatoriamente. Isso jamais. Isso tem que ficar bem claro. Você tem que ter muito, vai com um saco de dinheiro, R$3.500 você compra um remédio para esclerose múltipla na farmácia, R$2.600 você compra aquele fitocannabinoide à base de CBD que a gente falou há pouco. Só que quem que tem por mês R$3.500 para... Não tem. É que eu acho que uma discussão importante, né, é a seguinte. Afinal, o que é o uso medicinal, o uso terapêutico e no que ele difere do uso adulto, né? Em tese, o uso medicinal terapêutico é aquele que tem por objetivo tratar uma determinada doença, um determinado quadro de saúde. O uso adulto é aquele voltado para o prazer, digamos, né? Acontece que a própria Organização Mundial de Saúde, né, ela entende saúde não como ausência de doença, mas como um bem-estar biopsicossocial, né? Então, no fundo, mesmo o uso adulto acaba tendo, digamos assim, uma natureza terapêutica, né? É claro que a maconha não é uma substância inócua, há um uso problemático, né, em uma minoria de usuários, mas, de qualquer modo, eu acho que essa divisão entre uso adulto e uso terapêutico, ela muitas vezes mais confunde do que explica. Sou Antônio Misquei e no programa de hoje do Universidade 93,7 estamos debatendo o uso medicinal da cannabis. E eu sou a Lohane Moreira. Contamos com a presença de Cristiano Ávila Marona, doutor em Direito pela USP, autor do livro Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade e diretor da plataforma Justa. Esta organização está focada na melhoria do sistema de justiça brasileiro e recentemente lançou o guia Como Regular a Cannabis. Também estamos aqui com a bióloga Eliana Rodrigues, doutora em Ciências pela Escola Paulista de Medicina. Ela também é coordenadora do Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos e criadora do canal Cannabinal no YouTube. Eu queria te perguntar se a legalização do cultivo da planta dentro da casa das pessoas facilitaria o uso recreativo e poderia sair do controle, porque é uma ideia muito compartilhada pelas pessoas. Esse é um dos receios que aqueles que são contrários à mudança do status legal da maconha apresentam, né? Eles acreditam que qualquer flexibilização vai levar a uma epidemia massiva de dependência. Eu costumo dizer o seguinte, que num cenário de legalização da maconha, as pessoas não vão ser obrigadas a usar, né? Já existe, historicamente, um determinado nível de uso. Por exemplo, o Brasil está muito atrás em relação aos Estados Unidos, Canadá, né? Se você pega a porcentagem de pessoas que usam maconha nesses países e compara com o Brasil, o nosso índice de uso é bem mais baixo. Eu não sei dizer, essa é uma pergunta que eu não tenho a resposta, porque a legalização ela depende de uma série de circunstâncias e não tem uma única legalização, um modelo de legalização para aplicar como se fosse, né, automático, one size fits all. A legalização no Uruguai ela tem uma característica, ela é controlada pelo Estado. A legalização nos Estados Unidos, em alguns estados, ela é mais voltada para o mercado. Cada legalização tem uma forma de atuar, né, de regular, que é diferente. Mas muita gente pergunta, será que a gente está preparado para isso, né? E eu costumo responder o seguinte, olha, será que a gente está preparado para crianças mortas por bala perdida em nome da guerra às drogas? Quantas crianças mortas por bala perdida em nome da guerra às drogas a gente é capaz de tolerar? Quanta violência, quanta letalidade policial, quanta corrupção, quanto superencarceramento, quanto fortalecimento de facções criminosas. Será que a gente está preparado para isso? Eu acho que nós não estamos preparados para continuar vivendo sob a égide da proibição, né? O mundo inteiro está avançando nessa discussão e é preciso que o Brasil também faça parte dessa mudança. E não é uma guerra às drogas, na verdade, é uma guerra aos negros, Exato. né? Porque quem é que está encarcerado? Você falava do passado, mas isso é presente, está acontecendo
acontecendo agora. Quantos adolescentes... A gente fala no passado, até a gente querendo ter um certo reconforto. Não, isso está acontecendo agora. Né? Chacinas. Sim. Quem é que morre? Quem é que sim. vai encarcerado? Né? Por que a maconha tem um preconceito e o álcool não tem? Exato. A maconha veio da onde? Veio da África para o Brasil. Ela vem, óbvio, a origem é lá na África, na Ásia Central, mas ela entra no Brasil pelo negro, pelo africano, pelo escravo, aí o indígena usa, ou seja, classes menos abastadas. Então, é uma coisa de gente selvagem, não é uma coisa de gente... Não está certo? Né? Então, de novo, então tudo bem. Então, eu ter maconha na minha casa é ruim, mas se eu tiver uma garrafa de 51, ok. Fazer um Oktoberfest é bacana. Festa open apologia à cerveja no Oktoberfest é lindo. Sim. Então, eu não entendo. E outra coisa, assim, esse medo me parece um pouco... não sei, porque se fosse assim, então a farmácia tem um monte de droga. Então, eu iria usar todas as drogas que estão lá legais. Mas eu não uso. Por quê? Porque eu não preciso de todas aquelas, não é todo mundo que quer. Não é assim que funciona. Não adianta você reprimir, você tem que dar educação. Dizer, querido, você quer usar? Olha, você quer usar. A cocaína é assim, o crack é assim, o K9 é assim, a maconha é assim. E ensina. Óbvio que não para adolescente. Eu estou falando claro. de adulto. O adulto, ele tem que ter autonomia sobre o seu organismo, o que ele faz com o seu organismo. Ninguém pode dizer para ele o que ele deve usar, o que não deve usar. Né? Adultos. Eu estou falando aqui de adultos. Sim, sim. Né? Não, drogas são para adultos, né? Né? Como diz o Carl Hart no livro dele. Sobre essas legislações exemplares, você citou o Uruguai, a gente tem outros exemplos na América do Sul. Vocês consideram que a gente pode aprender, até nessa relação que a gente tem Brasil, Mercosul, aprender com outros países da América do Sul? Então, eu acho que a gente está muito atrasado em relação à América Latina, mas assim, a gente está no pré-cambriano lá, porque eu vejo, por exemplo, a Argentina, Paraguai, as mães se organizando e fazendo oficinas, ensinando as outras mães de como extrair o óleo, né, para esses filhos, tal, de associações. Então, e aqui a gente está pensando, será que serve? Né? Mas isso há muito tempo. A gente está anos-luz atrasado, né? Pelo menos na questão das mães que se organizam. Aqui a gente tem gente como a Cidinha, que você mencionou, né? A Cultivo, ela realiza oficinas de cultivo já há bastante tempo e tal. Agora, eu acho que a experiência na América Latina, ela pode ser inspiradora, mas eu acredito que a gente precisa construir um modelo nosso, né? De acordo com as nossas necessidades, de acordo com a nossa realidade. É claro, é sempre bom a gente identificar uma boa prática que pode ser replicada aqui. Mas o mais importante é definir um objetivo político. Então, legalizar a maconha para quê? Para melhorar a saúde? Esse é uma razão que eu considero válida e que pode justificar a mudança. Para melhorar a segurança pública, esse também é um argumento que justifica a mudança. Mas cada um desses objetivos políticos ele vai orientar o modelo regulatório, né? E é interessante também que nos lugares onde houve a mudança de status, né, de proibido para legalizado, à medida em que o tempo foi passando e que problemas foram sendo identificados, essas políticas foram sendo ajustadas. Então, mais importante até do que o modelo inicial que vai representar essa mudança é a possibilidade de correção de rumos, né, à medida em que a política vai sendo implementada. Isso, na verdade, vale para qualquer política pública, né? Você tem que ter uma métrica adequada para avaliar e medidas de correção para que... Monitoramento. Exato. Para encerrar esse bloco, trazendo até para a nossa realidade brasileira, a gente está falando de uma desigualdade social, uma desigualdade territorial. A gente até trouxe dados também da Kaya Mind para ilustrar isso, que só na região sudeste o investimento público em cannabis foi de 20 milhões de reais nesse primeiro semestre de 2023. Todo o resto do Brasil foi abaixo desses 20 milhões. Qual o papel do governo federal para garantir um acesso igualitário em todo o país, em um país de dimensões territoriais? A gente sabe que a produção vai acabar se concentrando no Sudeste. Tem como fugir desse problema? Eu não acho que isso seja já uma realidade dada, né? Até porque o Brasil ele tem potencial para se tornar um dos principais produtores de maconha no mundo, justamente porque o Brasil tem
provavelmente a maior quantidade de terra agricultável do mundo, que é uma terra também com insolação adequada, com irrigação, enfim. Nós temos condições de nos tornar o principal player mundial na produção da maconha. Agora, para isso, é preciso haver um consenso político que permita essa mudança, né? Hoje, nesse cenário de polarização política, com a ascensão da extrema-direita, com a ascensão do fundamentalismo religioso, esse bloco está impedindo que essa discussão avance. O único fator aí que eu acho que pode alterar o cenário é a bancada ruralista, que normalmente se alinha a essa extrema-direita, mas que nesse ponto específico, por conta dos seus interesses, pode fazer a diferença, né? Mas ainda nós estamos num cenário em que tanto o legislativo quanto o executivo não mostram interesse em atuar nessa questão. Como a lei é federal, as leis estaduais que são aprovadas, elas têm um impacto muito reduzido, né? Porque, no fundo, o que vale é a lei federal. A lei federal diz que as drogas são proibidas, a União pode autorizar, mas a União não autoriza, então você fica nesse limbo, né? Claro, se houver vontade política, esse assunto pode deslanchar. Mas pelas declarações que a gente ouve dentro do governo, o ministro Flávio Dino, por exemplo, já disse várias vezes que esse é um tema que o governo não vai priorizar, que não vai patrocinar projetos de mudança, etc. e tal. Há uma disputa dentro do governo, então tem o ministro Silvio Almeida, que sempre fala sobre esse tema e que é favorável à mudança. Você tem a ministra da Saúde, Nízia, que também é historicamente uma ativista. Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mas o grande problema é quem é do núcleo duro, quem tem voz ativa dentro do governo mesmo, infelizmente, esses não mostram muita disposição para a mudança. Perfeito. Obrigado. Este foi o segundo episódio do nosso especial sobre cannabis medicinal. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando os convidados responderão dúvidas dos ouvintes. O nosso microfone está aberto para suas considerações finais, Eliana, e depois Cristiano. Eu queria agradecer bastante a iniciativa de vocês, é de extrema relevância levar ao público de todas as origens, sobretudo acho que a médica, como já foi muito bem falado aqui, né? As pessoas que têm grande resistência, porque não dá para criticar se você não conhece. Então, primeiro buscar o conhecimento para depois fazer a crítica, que é super importante, claro, para tudo, né? Então, pensando nisso, a Unifesp já vem se dedicando a muitos trabalhos de divulgação científica com relação à cannabis sativa. Desde 2018, a gente tem um curso de formação online, já formou cerca de 90 mil pessoas, eu acho que no mundo é o que mais formou gente, sobre o uso medicinal da cannabis sativa, com vários assuntos, né? Que é o conhecido como curso do Padre Ticão, mas que, na verdade, foi feito junto com o professor Carline e eu, né, herdei essa história aí. Então, nós estamos na nossa 10ª edição. Em março, nós vamos ter a 11ª, é totalmente gratuito, quem tiver interesse, online. E o segundo projeto de divulgação científica é o Canabinal, com 2 L's no final, que é tudo sobre os canabinoides, pretensão enorme, mas a gente publica uma vez por semana um artigo científico de grande relevância, numa linguagem acessível. Dicas também de coisas que acontecem, a gente publica lá. E vamos, no ano que vem, ter um programa de entrevistas com o cineasta Beto Brant, para entrevistar várias pessoas, então, advogados, médicos, pacientes, né? Então, é um projeto de extensão da Unifesp, em colaboração com o MovRican, que é o Movimento para a Regulamentação da Maconha, em parceria com a Cannabis Monitor. Muito obrigada, Cristiano, Lohane e Antônio, por a gente estar junto nesse bate-papo tão agradável. Eu também quero agradecer, uma oportunidade muito bacana de falar sobre esse tema, que é um tema muito atual, né? E, afinal de contas, estamos na universidade pública, então é muito bom que a gente possa deixar de lado os tabus, né? E trazer as evidências científicas para a mesa. Parabéns pela escolha do tema e pela realização do programa. Muito obrigada, Eliana, Cristiano. Agradecemos a presença de Cristiano Ávila Marona, doutor em Direito pela USP, da bióloga Eliana Rodrigues, doutora em Ciência pela IPM. O programa de hoje teve coordenação de Matheus Nistal e produção de Carolina Monte.
As reportagens foram feitas por Laura Guedes e Maria Milaré. A apresentação é de Lorraine Moreira e Antônio Misquei. A edição é de Renato Brock. Este foi o debate sobre o uso medicinal da cannabis. A música tocada neste programa foi de Enya. Muito obrigado pela audiência. Bom dia. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.